levando até eu me irritar. Eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia em teu fogo, na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que ando mal, que amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Todo tempo tu és tão bom. Todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Graça e paz, boa noite a todos. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui nessa live de hoje. Nós vamos hoje meditar uma palavra e nós vamos falar um pouquinho sobre como viver um 2023 de vitórias, como ser vitorioso, né? Hoje nós vamos aprender que ser vitorioso também é uma atitude. Para nós sermos vitoriosos, nós dependemos de Deus, mas também é uma atitude que nós devemos tomar em nossas vidas. Vamos ler lá no livro de Josué, no capítulo 6, o versículo de 1 até o 5, nós vamos estar lendo nesta noite, meditando nessa palavra. Vamos aprender um pouco como Josué foi um homem vitorioso, assim como outros homens e mulheres da Bíblia, né, que também foram vitoriosos. Mas hoje nós vamos ver o segredo de Josué, como ele foi esse homem vitorioso. Então vamos ler lá no livro de Josué, no capítulo 6, o versículo de 1 até o 5. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado a tua mão a Jericó, e ao rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodearei a cidade, cercando a cidade uma vez, assim farei por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodearei a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas, e será
e será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, colocamos na Tua direção, Senhor, esta noite, esta Tua palavra. Espírito Santo, abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, abra a nossa mente para a Tua palavra, Senhor. Que nós venhamos aqui, Senhor, aprender diante da Tua palavra e com a Sua palavra, como ter um ano de 2023 de vitórias. É o que nós te agradecemos nessa noite, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, meus queridos, como eu falei anteriormente, como viver um ano de 2023 de vitórias, né? Nós vamos aprender com Josué que ter vitória, nós somos extremamente dependentes de Deus, dependentes da palavra de Deus para ter vitória. Mas também é uma questão de atitude nossa. Primeiro nós vamos entender um pouquinho sobre o que é vitória, né? O que será que é vitória? O que a palavra vitória quer dizer? Então a vitória, ela é a completa supremacia sobre qualquer problema ou situação que nós enfrentamos. É quando algo termina em triunfo na nossa vida, né? Na minha vida e na sua vida. Então, quando nós falamos em vitória, algumas pessoas já pensam que vitória é ter prosperidade. Às vezes, quando nós falamos em vitória, nós já pensamos em vida financeira, em ter uma vida financeira abençoada, que com certeza é propósito de Deus termos uma vida abençoada. Mas a vitória, ela não é só isso. A vitória, além de ter vitória na área financeira, nós também podemos ter sucesso na nossa vida profissional, nossa vida pessoal, espiritual, familiar. Podemos ter vitória sobre a cura, né? Sobre uma doença, vitória sobre uma doença que enfrentamos, né? Vitória sobre o pecado. Às vezes, muitas pessoas, nós mesmos, eu falo de mim, nós lutamos diariamente contra o pecado, né? Para que nós tenhamos a vitória em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos em vitória, resumindo, vitória é a derrota sobre qualquer coisa que se opõe em nossa vida, né? Então, tudo que se opõe em nossa vida e que nós conseguimos alcançar, digamos assim, conseguimos ter um triunfo, nós podemos dizer que é uma vitória em nossa vida, né? E aqui nós lemos uma passagem no livro de Josué. Josué é um personagem que, desde o início, se nós pegarmos a vida dele junto, lá com Moisés, já lá no deserto, né, em busca da terra prometida, onde teve a libertação lá do povo de Israel, onde o povo passou 40 dias lá no deserto, onde Moisés pede para que escolhe 2 homens, né, para que entrasse e viessem dar um parecer sobre a terra prometida, né? E Josué foi um deles. Josué, ele entra lá junto com Caleb, né, na terra prometida, e ele retorna. E ele já vem com uma visão, né? Com uma visão onde essa terra prometida era uma terra, ele volta e fala, é maravilhoso. Lá os cachos de uva são grandes, lá tudo é uma terra que mana leite e mel, né? Então ele já toma uma atitude de ver, digamos assim, com bons olhos, essa terra. E depois, mais adiante, nós lemos a passagem aqui, mas mais adiante, quando Moisés morre, Deus vem e fala a Josué, lá no capítulo 1, ele fala, Josué, seja forte, Josué,
seja corajoso, né? Em outras palavras, Josué, enfrente Josué, erga a cabeça. E assim Deus também ele está nos falando nesta noite. Erga a cabeça, você que está me assistindo, ele fala para mim e fala para você. Não importa que problema que está se opondo a nós, que problema nós tenhamos enfrentado, a vitória já é nossa, a vitória já foi garantida por Cristo Jesus. Lá no capítulo 1 de Josué, Deus fala, Josué, todo lugar que você pisar a planta dos seus pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então veja bem, já lá no capítulo 1, Deus fala a Josué, olha, todo lugar em que você pisar, eu te garanto que será seu. Então veja bem, ele já promete a vitória para Josué, né? Logo após a morte de Moisés, ele fala para Josué, seja forte, seja corajoso. E aqui ele fala no versículo 3 do capítulo 1, todo lugar que você pisar e a planta dos seus pés eu te darei. E aí, se nós formos mais adiante, Deus também fala a Josué, lá no versículo 8 do capítulo 1, não te aparte da sua boca o livro da lei. Que livro da lei que ele está falando? Ele está falando da palavra de Deus. Antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme todo quanto nele está escrito. Porém não fará prosperar o teu caminho e então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então olha aqui como eu falei anteriormente, nós termos a vitória também é uma questão de atitude. Olha o que Deus fala para Josué. Deus fala para Josué primeiro, Josué, seja forte, seja corajoso. E Deus está falando nesta noite para mim e para você que está me assistindo. Seja forte, seja corajoso. Tome uma atitude de ter vitória neste ano de 2023 na sua vida. Quando Deus fala a Josué, todo lugar que você pisar, a planta dos pés eu te darei. Deus, ele fala para nós também. Se nós servimos a Deus, nós temos uma vida reta com Deus, ele nos garante que nós podemos adquirir, assim como Josué, ele teve a vitória. Deus também diz para nós, ele diz para mim e para você nessa noite. Quando Deus fala a Josué, não te aparte da tua boca o livro da lei, antes medita nele dia e noite, ele está nos falando também. Ele fala nessa noite para mim e para você. Nós não podemos nos apartar das escrituras sagradas, deste livro, que é ele que vai nos trazer como nós adquirirmos a vitória. É a palavra de Deus. Então Deus fala a Josué, olha Josué, não se aparte da palavra, medita dia e noite e tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Então, em outras palavras, Deus estava falando a Josué, Josué, medita na palavra, e ele está falando nesta noite para mim e para você. Medita dia e noite na palavra, não se aparte da palavra de Deus. Nós devemos ter cuidado de obedecer o que está dentro da palavra de Deus, para que assim nós também tenhamos vitória. Então, quando eu falo que é uma questão de atitude, Josué, já lá no início do capítulo de Josué, nós vemos nesses versículos que ele toma uma atitude. Quando Deus fala para ele, seja forte e corajoso, ele tomou uma atitude de ser forte e corajoso. Quando Deus fala, não se aparte da palavra, medita dia e noite, ele tomou posse, ele tomou uma atitude na vida dele.
para que assim como nós lemos aqui no versículo 6, a palavra que nós acabamos de ler, Josué, ele, nessa palavra, nesses versículos que nós acabamos de ler, Josué, ele vinha a enfrentar, ele com o seu exército, ele devia entrar na cidade de Jericó. Mas a cidade de Jericó, ela era cercada por muros muito, muito altos. Então vamos imaginar assim, ó, como se a cidade aqui de São Miguel do Guaporé fosse toda cercada por muros, né? E não tivesse uma passagem para que a gente conseguisse entrar nela. E assim era com Josué. Ele não tinha como tomar posse da cidade de Jericó, como entrar nela, porque estava com os muros fechados. Mas aí Deus vem e fala a Josué: Josué, você vai pegar o seu exército e você vai, durante 6 dias, dar uma volta ao redor de Jericó, ao redor dessas muralhas. E aí nós vemos que é uma questão de atitude ter vitória. Por quê? Porque Josué, ele poderia ter questionado Deus. Ele poderia ter falado assim: olha Deus, é muito distante, são muitos quilômetros que eu tenho que andar, eu e o meu povo, nós vamos ficar cansados. Ele poderia ter tomado essa decisão. Mas não, Josué, ele toma a atitude de obedecer a Deus. E assim ele faz. E você que está me assistindo, vitória, eu volto a falar, é uma questão de atitude. Muitas vezes, para obter vitória na nossa vida, nós temos que pagar, às vezes, um preço de oração, né? Às vezes, tomar uma atitude de levantar madrugadas afora, para que a gente entre em oração, fale com Deus. É uma questão de atitude. Mas às vezes no nosso dia a dia nós decidimos que nós não vamos fazer porque é difícil. Às vezes, para que a gente obtenha uma vitória, às vezes sobre até algum familiar, alguma causa que nós temos, nós devemos, às vezes, Deus nos fala: olha, jejua por essa causa. E às vezes nós tomamos a atitude de não fazer porque nós achamos que é difícil, nós achamos que não vamos conseguir. Mas Josué, nós vemos na palavra de Deus que ele toma a atitude de obedecer a Deus. E assim ele vai com o seu exército e começa a dar as voltas ao redor de Jericó. E a Bíblia fala que durante 6 dias ele deu uma volta ao dia. Então vamos imaginar uma cidade cercada, né? E dando uma volta ao redor todos os dias. Só que a palavra de Deus, ela diz que no 7º dia, Deus manda que Josué e seu exército desse 7 voltas ao redor das muralhas de Jericó. Então não era mais uma volta, eram 7 voltas. E Josué, junto com o seu povo, obedece a Deus. No 7º dia, a palavra diz aqui no versículo 5, que Deus manda Josué ir com o seu povo, né, tocando a sua buzina de chifre de carneiro, né? E aí, quando o povo ouvisse o tocar da buzina, todo o povo devia gritar e dar um grande grito. E aí, assim Josué fez. Quando o povo ouve a buzina tocar, o povo começa a gritar. E as muralhas de Jericó caem por terra, em nome de Jesus. E aqui eu quero dizer nesta noite para você que está me assistindo, eu não sei que muralha que você tem que cerca a sua vida. Josué tinha as muralhas de Jericó que precisavam vir abaixo.
Mas nesta noite eu não sei, eu sei das minhas muralhas, as muralhas que eu enfrento na minha vida. Eu não sei das suas, mas eu garanto em Cristo Jesus que, assim como Josué, com o seu povo, obedeceram a Deus e as muralhas vieram abaixo e eles conseguem entrar em Jericó. Eu quero declarar nesta noite na tua vida que as muralhas que estão te cercando vão cair no nome de Cristo Jesus, porque Deus, ele já nos garantiu a vitória é nossa. Nós só temos às vezes que tomar uma atitude, tomar posse da nossa vitória. Quando nós vamos orar, muitas vezes a gente tem que tomar posse, tem que orar com intensidade e tomar atitude. Se a tua vontade, a tua vitória neste ano de 2023 é fazer uma faculdade, corre atrás, toma uma atitude, procure uma faculdade. Hoje tem faculdade à distância, tem cursos à distância. Procure e tome posse da tua vitória, que a vitória já é sua em Cristo Jesus. Se a sua vitória é sobre a sua vida financeira, tome posse dessa vitória em Cristo Jesus e vá em frente, que eu creio que em nome de Jesus, assim como as muralhas de Jericó caíram por terra, as muralhas que cercam a sua vida e que cercam a minha vida irão cair por terra a partir desta noite, em nome de Cristo Jesus. E aí nós vemos assim, que será que foram os gritos? Foi a buzina que derrubou as muralhas de Jericó? Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza que o que o povo fez junto com Josué foi somente obedecer a Deus. E Deus fez o resto. Então, na nossa vida, às vezes nós temos que tomar uma atitude de obediência com Deus. Nós temos que tomar essa atitude de obedecer a Deus, porque às vezes Deus nos manda ir para um caminho e nós vamos para outro. Às vezes nós tomamos algumas decisões em nossas vidas que às vezes nós não oramos, não pedimos a Deus, não pedimos, digamos assim, a opinião de Deus. E aí o que nós fazemos? Nós vamos em frente na nossa vontade, às vezes no nosso propósito e não no propósito, na vontade de Deus. Se Josué tivesse seguido a vontade dele, talvez ele nunca teria conseguido entrar em Jericó. Talvez ele não teria conseguido derrubar essas muralhas. Se nós formos ler um pouquinho a respeito dessas muralhas, nós vamos ver que essas muralhas elas foram feitas realmente para proteção. Então eram muralhas de espessuras muito grande e ela tinha uma quilometragem também um pouco longa para que o povo pudesse percorrer. Se Josué tivesse pensado na parte física, tivesse pensado nele, ele talvez não tivesse obedecido a Deus. Mas naquele momento Josué toma a atitude de obediência. E o que nós precisamos, meus queridos, o que nós precisamos às vezes é somente tomar uma atitude em nossas vidas, para que as coisas mudem, para que o nosso 2023 seja um ano de vitória. Toda vez, meus queridos, que nós entramos em um ano novo, agora nós estamos no mês de fevereiro, né? Quase já finalizando o mês de fevereiro, mas nós temos ainda muitos meses pela frente. Então, toda vez que o ano muda, que nós entramos no ano novo, nós entramos num ano esperançoso, num ano onde nós fazemos vários projetos. Às vezes nós anotamos lá no papel o nosso projeto de vida para o ano de 2023. Mas eu quero te dizer, você que está me assistindo, que se nós não tomarmos posse da nossa vitória em 2023,
nós não tomarmos uma atitude, talvez fica difícil de acontecer em nossas vidas. Então, eu quero trazer um outro versículo aqui nesta noite que nos fala de vitória. Lá em Deuteronômio, no capítulo 20, no versículo 4, diz: pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará por vocês contra os seus inimigos, para dar a vitória a vocês. Então veja bem, se nós pegarmos a palavra de Deus, nós vamos encontrar em vários versículos que fala sobre vitória e que fala que Deus garante a nossa vitória. A vitória já é nossa, basta nós tomarmos posse, basta nós termos obediência com Deus, basta nós crermos e tomarmos essa atitude. Também lá no livro de Salmos, o Salmo 108, no versículo 13 fala que Deus conquistastes a vitória e Ele pisará nos vossos adversários. Então Deus já conquistou a vitória por nós. Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz por nós, Ele já nos garantiu a vitória. Então, você que está me assistindo, a partir de hoje, assim como eu, porque essa palavra também serve para mim, vamos crer na nossa vitória, vamos tomar posse da nossa vitória, porque a vitória já é nossa em Cristo Jesus. Assim como Josué tomou essa atitude de obedecer a Deus, vamos tomar atitude nesta noite de obedecer a Deus, porque a vitória é nossa, não importa a muralha que esteja te cercando. Eu creio no nome de Jesus que esta noite você terá a vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos estar orando nesta noite. Eu peço você que está em casa, feche seus olhos. Nós vamos estar orando e você vai decretando vitória na sua vida. Vai decretando: a vitória já é minha. De hoje em diante, todo dia que você acordar, você decreta: a vitória já é minha em Cristo Jesus. Deus já me garantiu a vitória. Amém? Feche seus olhos, você que está me assistindo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor, eu venho te agradecer, ó Pai, por esta palavra. E, Senhor, nos ensine, nos ajude, que assim como Josué te obedeceu, assim como Josué teve uma atitude de te servir, de te obedecer, para que ele pudesse, Senhor, que essas muralhas caíssem ao seu redor. Assim também, Senhor, nesta noite, essas pessoas que estão nos assistindo, Senhor, em nome de Jesus, nós sabemos que eles têm muralhas, Senhor, que precisam nesta noite ser derrubadas em nome de Cristo Jesus. Eu venho te pedir, ó Pai, essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está orando, essa pessoa que está colocando diante de Ti, a essa muralha que está cercando, para que ela tenha vitória. Nessa noite o Senhor venha derrubar no nome de Cristo Jesus. Ajude, Senhor Deus, que a vitória dessas pessoas, Senhor, sejam garantida no nome de Cristo Jesus. Eu venho te pedir, meu Pai, em nome de Jesus, olhe para cada uma delas que está nos assistindo aqui, para cada uma delas que está pedindo nesta noite, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e te agradecemos. Você que está assistindo, a partir de hoje, tome posse da sua vitória em nome de Cristo Jesus. Eu agradeço a sua presença e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amanhã nós temos culto, amanhã à noite, às 19h30. Nós temos também culto no domingo, às 19h30. Eu quero te convidar, ficaremos muito felizes com sua presença. Amém? Deus te abençoe.